Tudo bem, professora? Seja bem-vinda novamente e para dar uma boa noite para os nossos Obrigada. amigos aqui que estão todos presentes conosco, compartilhando essa uma hora de muita conversa boa. Pois é, Cálido, eu primeiro agradeço a você, né? Porque participar desse seu trabalho é sempre importante para todos nós e o seu trabalho é o futuro, né? Eu vejo você como essa pessoa que assumirá no futuro muitas frentes, né? Isso é importante. Aos amigos que confirmaram a participação, alguns já até mandaram algumas questões, se eu focaria, né? Nem tudo a gente vai conseguir focar, né? Vamos fazer assim uma visão bem geral na questão dos municípios e dessa política, mas eu creio que a gente pode fazer uma coisa assim que atenda um pouquinho a todos, né? Ah, E por claro. que esse assunto me interessa tanto, né? Porque você sabe, eu fui dessa primeira turma de turismo do Brasil e nós tínhamos uma clara assim dicotomia de entendimentos. Por quê? Eu vou fazer um breve histórico depois do turismo no Brasil, para Sem vocês dúvida. perceberem que nós surgimos em 71. E a ideia do curso de turismo surgiu desde 67 a 69, né? Com uma característica definida. No entanto, dentro do curso, como não haviam pessoas, né, que dominassem realmente esse aspecto proposto para o curso, que era de planejamento e organização de um turismo que se pretendia crescesse no Brasil, mas ninguém tinha clareza disso, se trabalhava com uma visão europeia e espanhola, né? Professora, Mas os posso professores... cortar, senhora? Diga, Posso cortar só um minutinho você, que eu quero fazer, eu faço questão claro. de, eu quero apresentá-la, os meus amigos estão aqui todos, quero apresentar com muito carinho mesmo a senhora. Por que eu quero fazer apresentar de fato? Porque eu sou muito grato por grandes momentos que eu passei com você, não há dúvida nenhuma, principalmente você veio aqui em Macapá, conexão hoje aqui em Macapá, na Amapá, na Amazônia, com o Rio de Janeiro. A professora conhece a Amapá, esteve aqui conosco, a convite na época, a nossa presidente da BBTU seccional Amapá era a Cátia Rola. Lembra, professora? Tivemos um Isso. almoço incrível, eu nunca esqueço desse almoço, porque foi um almoço que deu um pontapé muito inicial relacionado à minha trajetória para a BBTU, né? Conheci a Bebetur, tive relação com ela, mas nunca a relação que eu tive pela proximidade que eu tive principalmente com a senhora e na sua condução. Depois vim conhecer a Rita Miquelon, que é incrível, né? Tudinho e Osário, e principalmente hoje a Lenor tem um trabalho também absurdo de incrível na nossa querida Bebetur. Então, quem conhece a professora Tânia Omena, ela é, gente, mestre em desenvolvimento local, né, especialista em planejamento urbano e regional, especialista em administração do ensino superior. Eu fiz uma colinha aqui que eu não podia esquecer nada disso, sabe? A professora é membro do comitê da BBTUR Nacional, tanto da BBTUR Rio de Janeiro, é ex-presidente da BBTUR Nacional, né? A professora é docente e coordenadora da Unirio, lá no Rio de Janeiro. Então, professora, primeiro, não tem como lhe agradecer e eu quero que você continue contando essa trajetória sua, que é incrível, e é porque essa sua trajetória certamente é uma trajetória que nós conseguimos entender, vamos conseguir entender muito melhor essas políticas nacional. E você, meu amigo, está aqui entrando, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Dom Costa, conversando com a professora Tânia Omena, e fique à vontade de mandar suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários mesmo, professora. Já mandaram muitos abraços, professora, muita saudade, muita saudade. Professora querida é assim, né? Deixa logo saudade para as pessoas. Então, a gente fica muito à vontade para colocar suas contribuições. Já peço desculpa desde antemão, já peço desculpa, caso a gente não consiga falar de tudo, né, professora? Mas pegou nossos queridos colegas, tá bom? A professora, continue, por favor, me perdoe interromper, porque eu tinha que lhe apresentar dessa forma, porque eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, sem dúvida nenhuma. Tá. A gente até tinha meio que combinado, mas o atraso prejudica um Mas fique pouco, né? tranquilo. Mas tá ótimo, tá ótimo. Não, e eu queria mesmo colocar esse cenário que te leva a uma formação quase que autodidata, né? Porque se você vem de um período em que não tinha clareza nem política, né, das criações oficiais, como a gente vai ver desde 39, 40, a gente já tinha, nos anos 30, alguma visão de turismo no Brasil. Nos anos 70, quando nós fizemos, não tinha clareza para a maioria das pessoas e de quem ia dar aula para a gente. Então, chegava alguém que achava que você tinha que conhecer os equipamentos aéreos e os aviões. Então, o cara era super em transporte aéreo, mas era algo que caía sem nenhum contexto, né? E o planejamento e organização era a coisa que mais faltava.
Então, mesmo os conceitos básicos, um professor ou outro dava, e claro, nosso livro era a referência a Fuster, né? O Fuster Sim. era a nossa Bíblia e, ao mesmo tempo, falava nesse turismo voltado para uma visão maior, mas o que cabia isso no Brasil? Não cabia, né? Cabia para quem estava formulando a política entender que o turismo era uma perspectiva futura. Mas como chegar lá, realmente tinha que ter profissional para fazer. Se até hoje nós que nos especializamos sentimos a dificuldade de que a galera entenda o que é, você imagina aquela época, né? Então, nós fomos vivenciando a necessidade de busca. E foi assim que, ao terminar o meu curso, bem no final dele, há um retorno do professor Penha, que tinha sido idealizador do currículo do curso, retorna ao final para ajudar a nos formar. E Olha, ele, então, vem com aquilo que era o maior, vamos dizer, hiato, que era a metodologia do conhecimento turístico aplicada. E é quando ele traz para a gente uma formulação e diferenças claras entre um fenômeno e uma atividade, como se compunha cada um e como agir na atividade. E aí a gente começa a entender para que o planejamento, né? E a gente está bem no final de curso, então quando eu saio, eu começo realmente a me desenvolver particularmente nesse aspecto e resolvi que faria arquitetura e urbanismo, que eu precisava entender mais de espaço e território. E eu me mudei para o Rio. 2 anos depois de formada, me mudei para o Rio, acabou que nem fiz vestibular, que não deu tempo, para atender a formação na escola Estácio, na época, que era uma extensão da nossa Morumbi de São Paulo, e aqui eu resolvi, no Rio de Janeiro, então, fazer arquitetura e urbanismo numa outra escola, e comecei no meio daquele ano. Né? E foram 4 anos e meio de curso, para depois me especializar em planejamento urbano e regional e mais tarde fazer desenvolvimento local. Né? Então, na verdade, a trajetória foi sendo tateada no início e depois a busca de realmente melhor formação. Né? Então, aí que eu te coloco. Né? Hoje as pessoas tem os cursos superiores com uma gama enorme de professores, né, com toda uma possibilidade, com muitos livros e muita coisa escrita, muita pesquisa, etc. Mas a gente sente a fragilidade na outra ponta, que é aquela onde nós precisamos trabalhar. Né? Isso que a gente sente hoje. não há Né? dúvida. Professora, fazer parte, a professora Zezé colocou aqui, né? Aprende é nosso patrimônio, né? Ou seja, é viver de fato a história, né? Eu falei com para a professora Zezé, que esteve aqui conosco, e volto a repetir, né? Porque é uma questão quando a gente só conta a história, é uma questão quando a gente vive a história e tem a possibilidade depois de contar essa história. Eu acho que é muito diferente, dá uma lucidez muito maior em relação aos processos que se passou. Que quando a gente pega apenas com leituras, às vezes a gente não consegue entender esse processo inteiro. E aí, por que eu quero me remeter a isso? Porque eu sempre penso nas nossas políticas nacionais como forma de processo. É uma criação, Sim. é uma evolução, é um retrocesso, é um passo à frente de novo, e assim continua. São processos que dependem do momento social, do momento que estamos vivendo, né? Depende de muitas outras questões. E aí, professora, porque o nosso assunto de hoje é o município como base na política nacional do turismo, né? E aí, quando a gente pensa nessa política nacional, a gente tem, como você falou, um histórico. Então, eu queria entender um pouquinho, a senhora conhece um pouquinho esse histórico, como a senhora olha essa nossa política, né, esse entendimento um pouco. E já deixando também um abraço aos nossos amigos que estão entrando agora, tá, gente? Sejam muito bem-vindos. O professor Moital, que acabou também de entrar conosco, seja muito bem-vindo à Universidade da Inglaterra, de Bournemouth. Então, sejam todos muito bem-vindos. Professor, já vivemos a história e falamos com a alma. Isso é demais. Então, professora, eu quero só mandar um abraço. Então, professor agora chamado Antônio Kober. Quem é esse professor? Foi meu orientador na graduação, aqui em Macapá, ele é do Rio Grande do Sul, aqui em Macapá. Um grande abraço, professor, que é uma admiração sou muito grato pelas contribuições que deu em minha carreira e hoje estamos aqui, né, professora? Então, nos conte um pouquinho, professora, essa questão dessa política nacional, por favor, pelo Bom, processo da sua tá. caminhada. Na verdade, a nossa política nacional ela começa em 1960. Né? Nós tínhamos alguns momentos que se falava algo com visitantes, e se começa lá em 1938, né? A primeira preocupação com a atividade de venda de passagens.
e a necessidade de regular isso. Então, nós só vamos ter, em 1939, a criação de uma divisão de turismo. Essa divisão ela vai flutuar entre um órgão e outro, até que lá no final dos anos 60 para os 70, ela vai ser direcionada para o Ministério se estruturava, reestruturava de indústria para indústria e comércio. Mas nessa trajetória há uma forte influência do mercado, ou seja, incipiente, né? Mas se via venda de passagens, a necessidade de, vamos dizer, organizar essa venda. E aí as agências de viagem são, vamos dizer assim, as primeiras a serem vistas pela legislação, né, porque eles se preocupam com a assistência remunerada que se dava ao visitante, então eles precisam organizar as agências vendedoras de passagens. Nós vamos ter, em 45, a passagem para o Ministério de Justiça e Relações Interiores, quer dizer, já melhora um pouco de negócios interiores. A gente vai para algo um pouco mais consistente como área de viagem, né? Só em 51 a gente vai para um departamento que mexe com imigreta. Em 62 é criado o Combratur, que na verdade era assim uma comissão, né, voltada para pensar turismo. É quando se tem a primeira vez, então a gente está falando já em 62, né, a Comissão Brasileira de Turismo, que estará dizendo lá que tem que se fazer uma análise do desenvolvimento do turismo interno. E até esse termo foi usado, né? E, então, medidas de movimentação de turistas, aí não se dizia se era nacional, internacional, porque pouco se conhecia, e a preocupação com métodos de informação e viagem, com hospedagens, aquilo que servisse a esse movimento. Veja, isso em 60, de 58, na criação do Combratur, que vai organizar isso só mais 2 anos depois. Então, a Combratur foi criado para isso, mas vai falar de proteção à legislação, criação de algum arcabouço em 62. Foi criada particular, começa a articular. Quando ela começa a articular em 62, lá para o final, ela termina como comissão, né? Então, nesse momento, vem a divisão de turismo lá de trás, né, e entra no Ministério, e aí, nesse momento, se estabelece em 66 o famoso decreto de criação, né, do Conselho Nacional de Turismo e da Embratur. Então, por que isso demarca, né? Porque em 67 que se criou o Sistema Nacional, mas em 66 se pensou em estruturar um turismo, aí a gente já está num período militar, né, de Brasil grande, de divisão, né, vamos ter setores prioritários, e só lá no governo Médici é que a gente vai ter o turismo colocado no plano de desenvolvimento, no plano de desenvolvimento nacional PDN, né? Mas, veja, em 67 se dizia que o Conselho Nacional deveria formular as diretrizes de uma política para o turismo. A Embratur teria que fazer os estudos e propor a promoção da política de turismo e seu funcionamento. E o Ministério de Relações Exteriores, através da diplomacia, né, faria a divulgação externa do Brasil. Esse era o contexto. Quando chegamos em 69, o mais importante aí era o Conselho Nacional de Turismo. Ele, então, compõe as indicações do Plantur, do Plano Nacional de Turismo, né? Então, nós temos uma, vamos dizer assim, intenção, né, de precisávamos ter um plano, e aí eles dizem o seguinte: será o instrumento básico da política nacional de turismo. Mas não tinha uma política nacional de turismo traçada, né? Então tinha que se fazer um plano, né, com aquela visão só geral da criação de 66. Em momento algum, a gente vê falar em município. A gente não vê ouve falar dessa preocupação de chegar lá na ponta. Se falava de uma visão de Brasil. Então, coerente com isso, né,
são dadas medidas em 71 de estimulação, por exemplo, da criação do Fungetur. Né? Ele é criado como uma ação que é no governo Médici, quando eu disse, né, pela primeira vez o turismo entra entre os setores, vamos dizer, prioritários da economia, e aí o turismo tem um foco na parte da econômica, visando estímulo para que ele venha. Né? Na mesma época, em 74, se cria o FINOR, né? Se cria o FINAM, que eram formas de estimular Norte e Nordeste, por exemplo. O DAC, em 76, cria o VTD, que eram os voos de turismo doméstico, que, vamos dizer assim, era uma autorização do VTD, voo de turismo doméstico, era um procedimento. Né? E em 77, a gente vai ter o grande momento de território que se manifesta por ordem, né, dessa política, que é o decreto, que é muito marcante, que é o decreto 6.513 de 77. Neste decreto, são situadas as áreas especiais e locais de interesse turístico. Então, é o momento inicial que a gente ouve falar e que se diz o seguinte: agora a gente precisa da ajuda do Estado e do município para alimentar o processo, porque essas áreas elas estão lá no território. Né? Isso está nascendo em cima da mesa. Com isto, o Conselho Nacional de Turismo, o CNTUR da época, que é bem diferente do nosso atual, ele foi criando um arcabouço jurídico e legal. Na época, nós tínhamos o Turlex, que era um compêndio da legislação turística, que se recebia em folhas, em comunicações, e você fazia um fichário com essa legislação. Não é? As pessoas não têm noção, sabe, Calidon, do que foi a Lei Geral do Turismo, né? Porque ela representa praticamente esses anos todos, 60 anos, né, de coisas acumuladas e que foi num crescendo conhecer turismo, porque ninguém sabia como organizar isso, ninguém percebia, porque não havia. Né? E o exterior não servia de referência. Então, quando vem em 77 a Lei 6.513, eu tive mais certeza que nunca que território era o estudo. Eu estava saindo, né, para cursar a arquitetura e urbanismo e direcionei todo o meu conhecimento sempre fazendo essa correlação. Né? Porque essa definição de área ela também não era clara. Então, eles têm um compêndiozinho ali, que quem quiser depois consulta a lei, que mostram que, por exemplo, as áreas naturais, os patrimônios naturais eram importantes. O histórico cultural era importante. E até se fala em legislações protetivas. Né? E se tem, em 77, a primeira organização aí do TDR, que era o Turismo Doméstico Rodoviário, veja, em 77. Depois, em 79, vem os portões de entrada. Então, o que você está vendo? Que tem uma área que vai para o território, mas que o mercado começa a se fortalecer e a exigir muito da organização do fluxo e do movimento da atividade. Agora, de baixo não tem lastro de informação. Não é? A composição ela vem conforme a coisa vai acontecendo. Né? Por exemplo, é criada o portão de entrada e também o Proinstâncias. Foi o primeiro dos programas que se preocupou em situar um território exato. Depois veio até para ecoturismo, na sequência desse processo. Né? Naquela época, para as áreas naturais e áreas a serem protegidas. Não é novo, só que era meio atabalhoado. Né? E só em 82 a gente vai ter o convênio para a implantação do que eles chamam turismo social, que eram terminais apropriados para receber as pessoas dentro dessa característica de custo barato, etc. Isso não é por acaso, porque você tinha ligado ao Sistema S todo um estímulo ao turismo social para o conjunto de atendimento dos objetivos do Sistema S. Né? Ou seja, fazia-se fluxo, criava-se demanda. Né? Então, quer dizer, era um outro lado que tem a preocupação com a estância, mas você sente que há preocupação também de criação de mercado.
Nada contra isso, apenas para dizer, não é, que faltava gente para trabalhar território e espaço, regulamentar e trabalhar o decreto 6.000 e tal, que é importantão, né, que está lá para a gente. Foi um achado, que são locais turísticos, né, que são áreas especiais. Nossos parques, etc., estavam todos colocados ali. O patrimônio histórico-cultural estaria todo ali. Mas não houve robustez no processo dessa organização. Né? Então, o que nós vamos ter é que essa política ela vai seguir até que a gente chega na fase da Embratur, né? Se envolvendo com o programa de municipalização. Né? Esse é o momento em que a gente tem o município falado como município. Entendeu? Acho que esse aspecto é o mais importante para a gente. Quer dizer, quando surge, né? Tânia, ouvi-la de fato é uma aula, né? Assim, eu digo, eu tenho sido muito privilegiado em poder trazer tantos convidados incríveis, todos que passaram por nós deixou a sua contribuição real. Por que eu digo que é real? São contribuições efetivas, aquele que de fato nós podemos ouvir, aprender e disseminar coisa boa. Quando a gente pensa, Tânia, digamos assim, num próprio projeto, em relação a falar de política pública, quando a gente começou a pensar, né? A gente sempre conversei com vocês lá em Fortaleza, Tânia, nós temos um projeto que a gente quer falar com todo mundo, contar um pouquinho as histórias. Eu lembro que eu falei para você, né, a gente conversou, você até me falou de uma pessoa do Rio de Janeiro, cara, tem que falar com essa senhora também, que é uma professora que está aposentada. Então, assim, o que é interessante disso? Que saiu do papel, conseguiu tirar do papel, num momento doloroso, sofrível para todos nós, que é no meio de uma pandemia. Então, essa é uma contribuição que a gente olha para a política pública e vê que ela sempre surge do meio da sociedade através de uma dificuldade que se tem. Quando você vê contar a história da política pública nacional, você vê como nós, o tanto caminho de passos que nós demos, né? Sempre quando eu olho a política pública, eu sempre remeto a 38, que é de fato a nossa primeira legislação, né, Tânia? Que é lá o decreto 4, né, 404, lá daquele. E por que é uma grande Exato. contribuição desse dia? Porque dali é o primeiro passo. E quando chega na Lei Geral do Turismo, certamente é uma grande vitória nossa. Quando a gente para, como você parou, nesse momento agora, digamos, quase 94 chegando, para falar do PNMT, que é esse Programa de Regionalização Nacional de Municipalização do Turismo, né? Eu queria muito que você falasse dele, Tânia, para a gente, porque as discussões que estão tendo muito agora, até o mesmo processo de regionalização, eu consigo perceber que o município está sempre muito em voga. Ele vai, mas sempre está muito em voga. E aí tem uma questão que eu sempre tenho comigo, né? O turismo ele acontece na cidade, ele acontece na área rural, mas ele acontece nos municípios. Então o município ele sempre teve, de fato, né, ali presente em todo momento. Só que, claro, quando vem o PNMT, eu acho que ali nesse momento há um momento de dar uma evidência para eles. Tipo assim, olha, você pode vir aqui, nós temos recursos para você, nós temos projetos específicos para você, então é hora de você, de fato, buscar-nos e trabalharmos em cooperação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse PNMT, Tânia, porque eu acredito que seja um momento muito importante de olhar para ele como base municipal, para nós chegarmos até o nosso PRT de hoje, né, que é o nosso Programa de Regionalização do Turismo. Você pode falar para a gente um pouquinho dele, Tânia, para nós? Você que participou Sim, tão sim. claramente disso. E conte um pouquinho também, E eu, um pouquinho da sua história como experiência que você teve lá no Ministério, porque isso pega muito a questão das políticas nacionais nossas, por favor. é, na verdade, eu trabalhei no Ministério quase 2 anos, quando não era Ministério ainda, era Embratur, né? Quando o programa de portões de entrada, em 79, 77, 79, alguns programas estavam sendo gestados ou incluídos. Né? E havia uma grande preocupação com demanda. E claro que quando você vai estudar demanda turística, há uma grande surpresa. Não é? A demanda nacional se sobressaía nos levantamentos, não é? Porque a demanda internacional era pífia. Então, quando a Embratur vai a campo, começa a perceber isso. E mesmo nos portões de entrada, você já tinha muito mais o turismo doméstico se destacando. Né? Então, todo o período da década de 70 até 80, são esses 20 anos, vão sendo trabalhados legislações, há um predomínio, sim, do mercado sobre a Embratur, há um pouco da mudança do processo, tornar a Embratur muito mais marketing, promoção, não é? Temos que mostrar para o exterior. Nós pagamos caro isso hoje.
né? Porque se houvesse se estruturado o turismo com base no que o Combratur, né, e o início da Embratur, do Conselho Nacional, propôs, nós teríamos já mapeada, né, mapeado o contexto regional, local, territorial do Brasil, que não foi feito. Né? Verdade, Já se de teria fato. a legislação de proteção de vários ambientes, que até hoje não se tem. É uma luta, porque tudo cresceu, os interesses ocuparam os territórios. Né? Você teria pego os territórios tenramente utilizados, iniciando o processo, valorizando. As populações locais teriam ficado fixadas nos seus lugares. Bom, como isto demorou e não aconteceu, foi se estruturando, na verdade, a atividade, o fenômeno foi ficando para trás, né? E não foi por falta de pessoal, porque nós estávamos disponíveis. Nós, escolas, então vou fazer um parêntese, Por favor. nós fomos criados no Ministério da Educação, vamos dizer assim, no diapasão do que foi criado em 67, etc., o Combratur e a intenção de planejar e organizar o turismo brasileiro. O nosso currículo até hoje tem essas disciplinas correlatas principais, porque foi criado para que houvesse ali aqueles que pudessem fazer esse estudo, fazer acontecer. Não é? Mas, ao longo desses anos, que cresceram os números de escola, de egressos, etc., houve, continuou a dicotomia entre a prioridade para o mercado e a questão de tornar conhecido o Brasil sem uma base territorial e se bastando com grandes cidades ou capitais do Brasil. Então, perdeu-se um tempo importante em 20 anos, né, que não se aproveitou. E nós, nas universidades, você também deve ter feito, terminávamos o nosso curso fazendo um planejamento de município. Nós fizemos a cabeça, e tivemos a cabeça feita para pensar município, né? No entanto, não se aplicou. Então, quando veio o PNMT, ele vem ao encontro de uma exigência que era fazer de vez esse Plantur, esse Plano Nacional de Turismo. Ele tinha que sair. Né? E vem um programa que diz, né, que o PNMT ele precisaria estar em loco para fazer esse trabalho. Veja que não se foi para o caminho de já buscar quem era local turístico, quem era local de destaque. Mas se trabalha em grandes pontos, que era municípios potenciais turísticos e municípios turísticos. E aí você tinha uma escala básica, né, para chegar nos municípios. Então, com potencial relevante, outros com menos. Mas a metodologia, ela permitia que você fosse ao local buscar essa informação. Qual foi a grande diferença do processo? Primeiro, a amplitude, porque o programa ele necessitava de que se fosse em loco trabalhar. Portanto, você precisava de um grande número de pessoas. Se estava numa época, então vamos lá para a época, né, nos anos 90, de metodologias participativas. Você tem uma OMT chegando, você tem uma visão de participação maior da sociedade, de uma agenda disso, né? E essas metodologias participativas, elas facilitaram a então Embratur, né, trouxesse para dentro do Ministério a preparação da Embratur as pessoas para serem treinadas na metodologia. Agora, você imagina a facilidade, considerando que grande parte das pessoas que estavam na primeira partida do programa eram pessoas egressas de cursos, professores, pessoal saído das escolas, estudantes que foram ingressando nas oficinas que eram os treinamentos e a preparação, né? E aí, não era esse nome, mas vamos dizer assim, regionalizando para onde a gente ia, né? Você tava, se o programa era Rio de Janeiro, você trabalhava no Rio de Janeiro, dentro da escala da tua preparação de oficina. Então,
eu iniciei olhando o Rio de Janeiro, mas eu fui trabalhar fora do Rio. Né? A gente ia para estados para implantar o programa, o processo, ou fazer, vamos dizer assim, o que na regionalização se chama sensibilização, né? Mas a gente reunia com pessoas assim debaixo de árvore, né? A gente ia lá com os vereadores, reunia para conversar. A gente foi vencendo, né, a primeira grande barreira, que era a base ser contatada pelo turismo para que eles entendessem o valor e a importância. E aí veio a outra questão, também dos anos 90, que era você partir para as lideranças da comunidade. Né? Então, vamos dizer, passávamos a mesma coisa. Quem é o prefeito? Não sei. Quem é o secretário? Não sei. Cadê os caras? Não se sabe. Agora, eu tenho aqui a liderança A, B e C que querem o programa. Bom, não tinha essa. A gente quer o programa, chama a oficina. Chamou a oficina, abriu as portas do programa. Então, a maioria dos municípios, o programa chegou sem necessariamente o vínculo de governo. Essa é a diferença. Tá? E aí, dentro do município, você tinha que fazer lideranças. Então, as oficinas iam para o local para preparar pessoas, porque a hora que a gente saísse, o processo. E, de fato, isso aconteceu. Foram formadas mais de 100 mil pessoas no Brasil, contando as oficinas que foram feitas, você abarcando, não tinha internet, não tinha celular, né? E você pensar que você abarcou 100 mil pessoas com 2 mil municípios ou mais, dados como ou de, de potencial ou de turismo efetivo, né? Então, esse programa acumulava esses dados, né? Isso era, vamos dizer assim, mostrado nos encontros do PNMT. Nós tínhamos depois encontros anuais, a Ana Maria Marcondes era a inspiração e a organizadora. Ela era organizadora de eventos de profissão e de prática, então ela organizou encontros fenomenais do PNMT, que era quando a gente tinha noção, Cálido, do que tinha acontecido em todos os lugares. Porque os grupos locais criavam jornal, criavam seus eventos, seus encontros, multiplicavam as oficinas. Então, a engrenagem funcionava. É evidente que você tem municípios que são bem mais intensos, isso é igual hoje. Mas, naquele momento, houve uma, vamos dizer assim, uma mobilização extrema até para aquela época. Todo ano tinha um logo e um chamamento do programa. Então, quando a gente ia à feira, a gente tinha as várias identidades. Era uma coisa nova ter identidade visual, né? E criavam-se vários materiais. Por exemplo, se falava em coleta seletiva, né? Naquela época. Se falava na necessidade da preservação ambiental e diz, olha, tem área que você pode, área que não pode, tem que descansar para outra funcionar, no seu parque, do lado da beira do seu rio, etc. E assim foi. Esse conceito ele foi muito mastigado no processo todo, porque chegou na ponta, né? E ele tinha tempo para começar e terminar. Então, quando chegou 2002, que era o fim do período governamental, era o término dele. Né? E as avaliações, os relatórios de avaliação foram sensacionais. Por quê? Muitas das coisas que o Ministério do Turismo vem e faz, eles estão na base dos resultados do PNMT. Né? A par de se tentar, no início do Ministério, apagar o PNMT. Não tinha como apagar. Está na raiz até hoje. Né? Então, vamos discutir o que faltou. Não faltou nada. O PNMT chegou até onde ele se propôs, detectar as ações lá na ponta, nas necessidades, etc. Né? Então, quem depois puder ler um relatório desse, se acha incrível. Eu estou lendo isso de agora, né? Porque naquele momento se teve uma visão de projeção futura. Né? Então, nós acionávamos os estudantes, nós acionávamos os professores, e chegávamos nos municípios e acionávamos as lideranças da igreja, né? a Câmara de Vereadores, a tudo que fosse possível.
E aí saíam coisas incríveis, porque você podia ter, por exemplo, numa aldeia indígena, que foi uma experiência muito interessante, onde quem conduzia era uma mulher, que era vamos dizer assim, a gestora, né? E os índios preocupados com preservar as suas intimidades, sua cultura e tal. Então se criou um centro de cultura na frente, os visitantes iam até lá, eles mostravam ali, prepararam danças, etc., e tinham seus produtos, mas o cuidado de preservar o que estava atrás disso, que era a sua cultura, né? E alguns deles preparados para entender, coletar e atender, etc. Essas foram as melhores experiências que se teve. A gente pegava barco e ia parar numa ilha, entendeu? Era assim Sim, que né? fazia, E, Tânia, entendeu? o que é incrível assim ouvir você, porque é, a questão de viver essa história, de fazer a prática dela, né? Eu lembro que quando a gente faz, digamos, também do aula de metodologia, e aí sempre quando eu vou dividir para apresentar onde nós estamos enquadrados no MEC, nas ciências nossas, né? Sempre, gente, o turismo, a administração, a arquitetura estão dentro do quê? Das sociais aplicadas, né? Nós fazemos parte, nós somos das sociais aplicadas. Ou seja, nosso trabalho todo é para que nós possamos aplicar de alguma forma. E aí, quando a gente pensa digamos, eu lembro, eu entrei no turismo muito depois. Eu entro no turismo em 2002. Eu entro no turismo em 2002, quando está, né, quando tá terminando o processo. Então, eu não tive o acesso que nós tivemos. Utilizei muito a minha dissertação, porque estava trabalhando numa cidade, né? Trabalhei aqui em Macapá, então estava utilizando muita cidade. E aí eu comecei a ler esses relatórios. E é interessante isso que você fala, né? Que atingiu o que se propôs. Ele se propôs a chegar naquele momento. Então, nós conseguimos fazer. O interessante que você fala hoje, quando olho para. Agora eu vou puxar um pouquinho para mim a questão da governança, é que quando você Eu fala essa falei que você tinha questão, que contar isso, você tinha que falar sobre isso. É. essa questão um pouquinho que é muito interessante, é que naquele momento ele já fazia uma forma de governança sem ter essa noção tão clara que seria isso, essa evolução desse processo. Por quê, Tânia? Porque você percebe, né, que independente de quem estivesse naquele momento, aquele grupo ele queria fazer acontecer. Então aquilo era uma forma, não era uma instância formalizada, mas era uma instância, digamos, informal, mas que tinha um processo integral, ou seja, um processo de compartilhamento de ideias, né, de transparência daquilo, de busca de informações, de paridade nas suas decisões, de tentar fazer, de buscar novos objetivos. Então, tudo isso faz parte do processo de formação e formalização de uma governança. Então, naquele momento, eles já faziam isso sem ter a ideia que, de fato, eles seriam uma governança futura. E quando a gente percebe nas Exato. pesquisas hoje que são voltadas a essas governanças, as governanças em que o setor privado também está muito à frente, ou seja, ela toma as rédeas desse processo de fazer o turismo, as governanças são muito mais fortes e muito mais existentes. Existentes no sentido que elas estão em campo, que elas estão aplicando, que elas estão tendo ações que estão alcançando resultados. E essa é a importância desse, porque nesse momento de 2002, quando veio o Ministério, né, no processo do Ministério é um acréscimo gigante para o turismo, né? E você sabe disso, que é um acréscimo gigante para o turismo. Nesse acréscimo que é para o turismo, logo em seguida vem o nosso PRT em 2004, 2004 mesmo. Esse Foi PRT na 2007, né? realização é porque ele nasce na cidade de 2004, ele tem modelo 2007, tem modelo mais 2019, agora o último deles, né? E quando a gente pensa nesses processos sempre dele, quem viveu isso consegue ter um olhar de dentro e depois vai começar a ler para entender o processo de fora. Ouvindo você, eu digo, olha só como é entendimento, né? Ouvindo você do PNMT, eu tenho o processo de quem esteve de fora, processo das leituras históricas, né? Desse contexto histórico de relatórios, de gestão, de programa, de processo. E você, além de contar isso, você conseguiu participar, ou seja, aplicar, que é o desejo de todos nós turismólogos, que a gente possa estar na ponta para que a gente possa, de fato, aplicar aquilo. E aí, Tânia, porque nós temos muitos colegas turismólogos aqui, muitos amigos nossos falando de fortalecimento da nossa área, que você foi uma lutadora pela BBTU. Quem não assistiu, gente, aqui é a professora Tânia ainda, que entrou agora, né? Quem não pegou esse contando essa história belíssima do nosso turismo nacional, vai estar disponível daqui a pouco essa nossa conversa já no IGT e também ela vai subir daqui a uns 2, 3 dias para o canal do YouTube chamado Calidon Costa, o assunto é turismo. Lá nós temos lives disponíveis para vocês e esse conversa com a professora Tânia, que conversa incrível, também estará lá, tá? Então, entre no canal, se inscreva, compartilhe, lembre que é um canal nosso, é para divulgação do conhecimento voltado ao turismo. E aí, Tânia, a gente chega na questão do turismo como base, né? O turismo já era base desde o processo que você vem falando, o turismo continua como base,
O município continua com base no turismo, mas quando a gente entra no PRT, né? E, gente, se vocês também querem mandar um pouquinho essas perguntas, tá? Vocês podem mandar aqui. E caso a gente não consiga ler, que está chegando algumas aqui, né, do PNT, que foi excelente ideia, da nossa amiga Délia Tise, de algumas outras professoras, vocês podem encaminhar para a professora, tá? A professora Tânia Mena, ela recebe as informações, ela passa para vocês, sigam a professora. Ela é uma enciclopédia muito viva em relação a essa história do turismo nacional. E isso é maravilhoso de quem convive com ela e de quem aprende com ela. Então, professora, se nós temos tão pouco tempo, meu Deus, temos só 10 minutos já, professora. É uma conversa boa demais, Pois é. né? Então, conte um pouquinho para a gente, professora, em 5 minutos, esse resumo desse Sim. PRT, o que foi essa programação para a base, para a base do município. Qual foi a importância e qual as dificuldades que nós temos? Calidon, eu acho que é o seguinte, o programa de regionalização ele era necessário. A previsão do PNMT era essa. Eu separo, isso eram os nossos encontros do PNMT, mas eu tenho que reunir o conjunto. Por quê? Assim que nós começamos com o Ministério, eu me lembro bem que o Milton Zuanazzi trouxe uma ideia do Sul, que foi o Salão do Turismo. Eu vou só dizer, Salão do Turismo, ponto. Você mostra o Estado por região do Brasil e por municípios. Falou tudo. Ou seja, qual era a grande questão que ele, a Tânia Brizola e outros tinham de experiência do Sul? Eu faço o município se reconhecer, mas ele faz o que depois? Eu tenho que estruturar e tem que começar a ter algum retorno de comercialização, de divulgação e promoção, seja lá qual for o âmbito de retorno de fluxo, local, regional, nacional, internacional. Né? O internacional vai sozinho, o nacional vai sozinho, mas as localidades que são nosso objeto maior, porque dos grandes o mercado cuida, o empresário cuida, mas dos outros não. E agora, na pandemia, a gente está vendo a falta que isso está fazendo. Por quê? O programa de regionalização propôs que fosse, então, aglutinadas as regiões, fossem aglutinadas porque nós já tínhamos o mapa do turismo do Brasil. Era agora uma questão de aglutinação, que escorregou assim, mas porque eu acho que eu quero ficar nessa região, não na outra. Houve todo um ajuste para que nós tivéssemos um mapa que você abre hoje na sua tela. Né? Daí agora, gente, para resumir, eu sou favorável ao retorno à municipalização. Nós precisávamos agora retornar ao programa, porque nós precisamos ir de novo aos municípios, com todo o arcabouço que temos, para que o município, então, se aproprie. Porque hoje a nossa carência é de quem se aproprie. Então, nós temos um problema de que o município hoje recebe tudo pelo computador, tem a facilidade disso, agora mais ainda, e aí nós estamos presos a uma questão. Foi criada a gestão centralizada do turismo, que a gente nem falou, mas ela é fundamental. Com o Conselho Nacional de Turismo, Fórum de Estados de Secretários, Fórum Municipais. Isso aqui é uma linha de governança política. As reuniões são ótimas. Eu quero saber os resultados. Tá? Mas o município que tem lá um prefeito que botou um secretário que vai para uma reunião do Fórum Municipal, é maravilhoso ir para a reunião. Mas quando ele volta, ele vai para o Conselho Municipal passar o que aconteceu, o que precisa? Não. Ele conversa com o Conselho Municipal para que ele vá para a reunião do Fórum de Municípios sabendo o que é? Não. Então ele não faz nada. Conclusão, ele põe uma péssima formação de pessoas dentro do turismo, porque ele não valoriza, e ele está sem saber nada. Ele acha maravilhoso, ele vai para a reunião e ele vem com um monte de ideia que não cabe no município dele. É isso. E ele viu brilhar outro município, entendeu? Então, o que eu acho hoje, nesse pouco tempo que a gente tem? A tendência foi categorizar, aí voltou para o município a categorização A, B, C e D. Esse município tem que procurar os meios do ministério. Então, veja, se o secretário não rolou, se o prefeito não rolou, se o Estado não ajudou, está lá a categorização, o município esperando. O que se tem? As IGRs, as instâncias de governança regional, que podem ir, cada um, direto para o ministério. Se eu tenho aqui que não funciona a instância
desses caras formais que, quando entram, vão para a reunião de GR fazer o quê? Reunião de GR dá licença para ficar com o bumbum na cadeira, horas trabalhando, fazer pesquisa antes e levar e trazer de volta com mais tarefa. O cara quer isso? Não. Nós fizemos um programa no Rio de Janeiro com o Tribunal de Contas do Estado, o secretário não vai nem assistir as palestras principais. Né? Então, não adianta. Então, eu acho que hoje o retorno ao município foi a categorização, mas que tem dificuldades técnicas e operacionais, e os IGRs é uma alternativa. Você falou de uma instância empresarial. O que são os Conventions Bureau hoje? Eles estão cobrindo a ociosidade, a carência da gestão pública. Vai ter eleição. O prefeito sai, o secretário sai, quem vem? Está no vácuo. Quem é que está segurando? Escondem o coletivo dos empresários e de outros setores, né? Porque os conventions realmente estão conseguindo fazer isso. E as IGRs são as pessoas que vão ficar no município, o cara sai do governo. Agora, será que essa lição aprendida, não dá para pensar que a gente tem eleição agora? Que o cara que quer ser prefeito tem que apresentar um plano de governo e dizer quem vai ser o secretário de turismo dele, ou por que não o Conselho de Turismo Municipal dizer você vai colocar, se a gente te dá 3 nomes para você colocar como secretário, ou é isso ou não tem negócio. Você entende? Eu acho que nós voltamos para a municipalização, acho que temos na categorização, mas vejo o IGR como grande instrumento, trabalho coletivo que tem representado o Convention Bureau. Entendeu? Perfeito, Mas eu professora, volto para a perfeito. municipalização, é a base. É a base. Perfeito, Tá? perfeito, professor, é base. E essa questão da governança, outro momento vamos conversar muito mais ainda, professor, sobre essa governança. Eu vi que você já tem um olhar muito atento, né, a ela, essas próprias mudanças que se tem. E é isso que é gostoso do turismo, professora. Nós pegarmos, não importa a geração que nós pegamos sobre ela, digamos, nós somos uma geração que pegou já um pós PNMT, né, até nos seus próprios estudos. Então, já veio para o entendimento do novo modelo de governança, de GR, dessa transformação que o turismo já tem, e entender que essa base que foi necessária para se criar esses instrumentos todos. Quando te pega desde 1923, em pensar lá na Theory Club Brasil, quando se pensa nesse start na primeira formação, e nós chegamos hoje, né, a 2020, entender que se não houvesse essa formação, nós não teríamos uma transformação dela. E esse viver seu, ouvir a sua história com base principalmente nessa construção de política é o que de fato nos interessa. Então, essa é uma grande contribuição que nós queremos dar para o termo nacional, sabe, com o nosso processo de trazer convidados como a senhora, que de fato só vem contribuir. Então, esse projeto é enchido de orgulho, sabe, pelos resultados que estão tendo. Nós recebemos, professor, aqui e-mails e informações diárias de professores que estão usando as lives em aulas, sabe, para as resenhas, para muitas questões. Por quê? Porque são profissionais como a senhora que têm feito esse nosso projeto, em que o projeto, o assunto é turismo. Professor, nós estamos com 3 minutinhos já para finalizar, né? A gente poder conversar aqui 2, 3 horas, mas eu gosto sempre de deixar nosso convidado com esse gostinho de quero mais, assim, para poder ir lá no canal do YouTube, Cádio Dom Costa no Turismo, assistir novamente, assistir posterior e principalmente ter um contato com vocês, né, com todos nós, né, não com a senhora, comigo também, de mandar informação, de mandar contato, sabe, de pedir material, de nos relacionarmos, porque o turismo é feito disso, de compartilhamento de ideias, de compartilhamento de informações. Conhecimento só para você não adianta, né, professora? Se a senhora não tem esse espaço, hoje a gente não tem espaço, as pessoas às vezes nem sabem da gente, então a intenção nossa é apresentar esses profissionais, esses profissionais qualificadíssimos que nós temos no Brasil. E a senhora certamente é uma dessas, aqui nós temos a professora Berenice, a professora Zezé, tantos outros aqui, não nem citar tantos nomes, tanta gente boa aqui, que isso é que nos enche de orgulho. Então, professora, nós temos 2 minutinhos para se despedir de todos nós. Meu agradecimento, tá? Assim, muito grato, muito honrado por ter conversado, essa oportunidade de conversar aqui com a senhora, tá? 2 minutinhos para se despedir dos nossos queridos amigos aqui. Muito obrigado a você e amanhã às 8 horas estamos de volta. Isso, eu quero deixar um beijo para todos. Sei que tem um bocado de gente aí que combinou de assistir. Então, professor, muito A abraço. você, e dizer o seguinte: todos que estão hoje assistindo, das gerações posteriores, preparem-se, porque nós estamos preparando uma rede para levantar os turismólogos interessados na atualização num programa que a gente vai lançar. Estamos fechando parceiros. A BBTur Nacional deverá lançar para abastecer o Brasil.
de onde você for, de que estado for, no estilo de um PNMT renovado com todas as tecnologias, você fazer sua atualização na sua casa, né, no seu escritório, com suas questões, para participar dessa grande rede. Lembrem-se que os municípios estão precisando hoje de protocolos e de ações. Não o grande hotel 5 estrelas ou 10 estrelas. Hoje, quem precisa, Cálidon, é o pequeno empreendedor, dos pequenos negócios na beira da praia, etc. Isso é raiz e chão. E é com isso que eu gosto de trabalhar, e sei que a maioria dos turismólogos gosta da raiz e do chão. É chão de Nada. fábrica, é isso que a gente precisa. O município é nosso chão de fábrica. Então, vamos trabalhar nisso. Preparem-se para a rede, mantenham-se atentos para nós fazermos aí o levantamento dos interessados, tá bom? Grande beijo para todos. Obrigada pela oportunidade. Amei, 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 tá? Ah, professor, sempre é um prazer. Gente, grande abraço. Não esqueçam, mas daqui a pouco pode rever. Vão lá no canal do YouTube, Cálidon Costa, escreva e compartilhe, que isso aqui é feito por muitas mãos. Professora, grande abraço, se cuide, saúde e até amanhã às 18. Abraço, professora. Abraço a todos, gente. Até Até. logo. Obrigada. Beijo. De nada. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo.